recebendo o Gessé Lira. Gessé Lira faz uns 20 anos que nós estivemos juntos, eu trabalhava na Rádio Globo, e ele foi lá com uma pessoa que eu não me lembro quem, vejam vocês que ele é que é o importante, que eu não me lembro do outro, né? E nesses 20 anos muita gente pegou o beco e nós estamos aqui nos defrontando perante esse programa que vai para o mundo todo. Gessé, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. É verdade. Não é? Que todos esses momentos do dia sejam bons para nós, né? O que é que você fez? Amanhã, madrugada, à tarde. Tem um filme que diz assim, eu sei o que você fez no verão passado. O que é que você fez nesses 20 anos? Nesses 20 anos, além de militar com a educação, e É a sua área preferida? Minha área preferida, né? Eu trabalhei no Estado 33 anos, como professor, coordenador e diretor de escola. Você chegou a trabalhar com Edson Muri Fernandes? Não. Mas você lembra que ele passou pela secretaria? Me lembro. Nós, como diretor, fomos contemporâneos de Mozart Neves. Mozart Ramos Neves. Foi secretário da Educação. E que agora trabalha numa fundação, né? Se não me falha a memória, é da fundação de Senna. Parece que quem administra, do Ayrton Senna. Ayrton Senna, quem administra. Ele foi até cotado para ministro da Educação, mas foi cotado para ministro. Depois não saiu ministro. E foi um grande reitor, não foi, Gessé? Foi. E secretário de Educação também. Secretário de Educação também. Fez um papel muito importante como secretário. Então, deixa eu perguntar logo. Você, estão alardeando que a educação de Pernambuco melhorou muito, é uma das melhores do país. Você concorda com isso? Em parte sim, né? Em parte sim, a gente conhece. Até recebeu prêmios, não foi? Exato, em parte sim. Existem alguns detalhes aí que precisam ser observados com mais calma, né? Mas em parte sim, né? A educação de Pernambuco, ela sempre buscou estar na ponta, né? Sempre. Eu não vivi dentro da secretaria, na parte administrativa, porque a minha parte era de lecionar e dirigir e coordenar, mas sempre eu via que a secretaria já buscava estar sempre se destacando. Eu estudei no ginásio pernambucano, que foi um colégio de ponta. Referência, né? Referência na Rua da Aurora, né? Perfeito. Agora, não sei porquê, vou chamar você agora de professor. Tá bom. Professor Gessé Lira. Eu não sei porquê as escolas públicas são geralmente mal equipadas, feias, carentes de pintura, cheias de goteira, bacia sanitária entupida, água para os alunos geralmente não é fria, é quente. Se você compara com os colégios públicos, a diferença é muito grande. Você fala colégios particulares, né? Desculpe, se compara com os públicos e os colégios particulares. É porque, na minha visão, a máquina administrativa ela é muito lenta por questões burocráticas. Qualquer serviço que quer fazer no colégio... Qualquer serviço você tem que ter uma rúbrica, ou rubrica, né, como queiram chamar. E aí... Tem licitação, tem não sei o quê. Tudo. Então é muito amarrada, muito travada. Demora muito. E aí, quando você quer fazer alguma coisa, você tem um empenho para vamos imaginar, um empenho para a compra de papel e giz, que naquela época se usava, né? Hoje já se usa agora o giz bem menos. Exatamente. Então, aquele empenho não podia ser usado para outra coisa. Então, a escola estava carente de um serviço de banheiro, por exemplo, mas o empenho que chegava era o empenho para comprar papel, para comprar giz. Vocês estão entendendo a explicação do professor Gessé Lira? O colégio particular, o dono chega e diz, chama aquele pedreiro. O pedreiro diz, olha, reforma esse banheiro, quero assim, assado, começa a obra. Está feito o serviço. E se for no colégio do governo, até começar, não é verdade? E de repente os diretores são achincalhados porque acham que cabe ao diretor resolver aquele problema, né? Ele vai na secretaria, apresenta o problema e aí fica aguardando empenho para aquele serviço. Bom, pelo menos na minha época funcionava dessa maneira, né? É assim ainda. Exatamente. E aí isso gera um problema muito grande, né? A gente está entrando nessa seara agora de conselho e a gente vê algo semelhante, né? Para tudo existe uma rúbrica. Você não pode usar o recurso daquela rúbrica que era destinado para
pagar funcionário, por exemplo, você não pode de repente destinar para uma outra coisa, quando aquela outra coisa é emergente e precisa, e se você não tiver como cobrir depois, porque até que você pode mexer, desde que você depois cubra, e se você naquele tempo de cobrir não conseguir, você pode ser taxado como uma pessoa que está agindo de forma incorreta, né? Eu vou dar um exemplo para você que está me assistindo e que não tem muita familiarização com o serviço público. Às vezes, o prefeito manda pavimentar a rua onde está o colégio. O prefeito faz uma festa de São João, faz não sei o quê, e não pode consertar o banheiro do colégio, o colégio público. Aí todo mundo acha estranho. Mas não teve dinheiro para fazer a avenida, não teve dinheiro para fazer a festa, porque não tem para consertar o banheiro, porque é outra rúbrica, como disse o professor Gessé Lira. Ele não pode pegar esse dinheiro que é para isso aqui e usar aqui, porque vai dar bronca no Tribunal de Contas e ele termina se complicando, não é isso? Responde por improbidade administrativa. Nós conhecemos alguns casos, né? E aí nós estamos vivendo um momento muito ímpar, né, no nosso país com relação a essas questões de honestidade, né? Correção. Mas você vê, em alguns casos, administradores públicos, para querer resolver um problema, usaram o artifício de usar uma rúbrica para aquele fim. E por não ter tido tempo hábil para repor, aí foi condenado, sai como corrupto e porque agiu com um ato de improbidade administrativa. Quando dizem houve uma improbidade administrativa, todo mundo diz roubou. E ele não roubou nada, apenas ele usou a verba que era para uma coisa que estava sobrando e outra que não havia verba. Quer dizer, o dinheiro foi aproveitado no bem, na construção, na edificação, mas ele sai por improbidade administrativa. É complicado, né, professor? É muito difícil. A máquina administrativa dos governos, de um modo geral, elas são muito travadas. Anda no freio de mão o tempo todo. Então, eu vejo um papel para você tirar de uma repartição para outra, demora. Tem que ter o carimbo, tem que ter o chefe, não sei de quem, tem que botar lá a opinião dele. Quer dizer, se criou no país, uma época, o Ministério da Desburocratização, que era aquele ministro Hélio Beltrão. É verdade. Conseguiu alguns feitos, mas o Ministério acabou, não foi? É verdade. Tem algumas coisas que são criadas, a gente de repente não consegue entender, né? E o pior é que tem essa complicação e essa exigência toda, mas não deixa de acontecer. Não deixa de acontecer. Imagina, né? Professor Gessé Barbosa Lira, você foi eleito recentemente para a presidência do, se eu não me lembro, CRT 03. CRT 03. Pode trocar em miúdos isso. Por que CRT 03? Porque o nosso conselho é constituído por 4 estados, de Sergipe a Paraíba. São 4 estados. São 4 estados. Por isso que ele não é um CRT-PE, ou seja, CRT Pernambuco. Assim como o CREA é chamado CREA-PE, porque ele está sozinho como conselho no estado de Pernambuco. E nem é CRT Nordeste, porque só são 4 estados, né? Exatamente. Porque os outros não tinham condição econômica de se considerarem um CRT, por exemplo, SE, CRT-AL, CRT-PB. Nós estávamos numa condição, considerando esses outros estados, melhor que eles, mas entendendo que se a gente pudesse ser parceiro dos outros estados, nós estaríamos ajudando, né, e certamente sendo ajudado por eles, para poder a gente ter um conselho reunindo esses 4 estados com um fomento que podia atender de maneira melhor. Professor Gessé, Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03 ou da Região 3. O conselho, qual é o objetivo dele, o que é que ele busca, o que é que ele regula? Como qualquer conselho, ele fiscaliza o exercício do profissional. Então, o seu objetivo é defender a sociedade de maus profissionais. Então, um profissional que a gente considera
neste momento, um bom profissional, né, nesta análise, é aquele profissional que tem registro no conselho. Sim. Ele foi ao conselho e se identificou com a documentação que é de praxe, de formação, né, que ele passou naquele curso, que ele é formado em técnica em edificações ou estrada ou saneamento, no mesmo molde que o médico, que o engenheiro. Na hora que ele conclui o curso, ele tem que se registrar no conselho para que o exercício da sua profissão não seja visto de forma ilegal. A edificação, né? A gente pode dizer que é um sinônimo de construção? Não deixa de ser. Né? Porque a gente chama de edificação o curso que permite ao aluno fazer construções de casas, né? E alguma atividade que envolva aqueles materiais de construção, como, por exemplo, você pode absolver um técnico de edificações numa atividade que envolva cimento, concreto, areia, né? Numa via, né, que está se construindo, né? Num pavimento qualquer, a prefeitura resolve fazer uma rua e aquela calçada ele destina para que o técnico de edificações acompanhe, porque ele estará tratando de um pavimento que é comum na construção de uma casa. E que faz parte de um padrão, né? Que faz parte de um padrão, perfeito. Senão o cara faz uma calçada mais alta, o outro faz mais baixa. Isso. E fica tudo desarrumado. Exato. Ele reúne conhecimento que permite a ele poder dizer, está certo assim, está errado, e isso atendendo à sociedade, né? Ele na condição de cadastrado no conselho, se alguém um dia for fazer uma queixa, tem aonde se queixar daquele profissional. E aí o conselho, então, vai convidá-lo a ele justificar por que aquele cidadão se queixou dele como profissional. Eu vou pedir daqui a pouco, o intervalo é rápido, a opinião do professor Gessé Lira, presidente do CRT03. Isso. Por que o edifício Holiday chegou nesse estágio? Eu quero a opinião dele como cidadão. Daqui a pouco eu volto já. Presidente da T03. CRT. Conselho Regional dos Técnicos da Terceira Região. Eu pedi para ele repetir para ficar bem claro para você. Foi recentemente eleito, não foi? No dia 9 de janeiro nós fomos eleitos só a diretoria. Só a diretoria. Porque o CFT, segundo a nossa lei, que foi assinada por Temer no dia 26 de março de 2018, e no dia 27 ela foi publicada, ela nos dava a condição de eleger a nossa diretoria federal, né? O Conselho Federal de Técnicos Industriais. E aí nós discutimos e chegamos a um consenso que o símbolo, ou melhor, as iniciais do Conselho fosse CFT apenas, né? Alguém pensou em criar CFTI. Por que o I? Né? Porque a lei que era para atender aos técnicos industriais junto com os técnicos agrícolas, ela terminou separando o técnico industrial do técnico agrícola. Então, a lei 13.639, ela não só cria o Conselho de Técnicos Industriais, como cria o Conselho dos Técnicos Agrícolas, que no passado nós queríamos todos juntos. Vocês, então, congregam 4 estados? Isso. Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Paraíba. Agora, estão sem sede ainda, sede física, né? Nós estamos aí com 2 casas já que namoramos bem com elas e vamos ver se a gente bate o martelo ainda essa semana nessas casas. Professor Gessé Lira, vocês são o outro lado do CREA? Tem alguma coisa parecida com o CREA? Temos sim. Nós vivemos dentro do sistema Confiecrea por quase 50 anos, né, considerando a nossa saída agora, né? Assim como os arquitetos também saíram em 2012, né, nós começamos a pleitear nossa saída porque nós éramos obrigados a pagar nossa anuidade
por conta do exercício profissional, dentro do que eu lhe falei, né? Eu só poderia exercer a minha condição de técnico industrial se eu estivesse registrado, porque se porventura... E pagando. Se porventura eu fosse pego executando minha atividade sem estar registrado, eu seria punido, né? Eu teria que pagar uma multa e responder a algum processo por conta disso. E nós vivíamos, então, ligados ao sistema Confiacrea por força da lei. Né? Mas só tínhamos dever e direito nenhum. Nenhum. Entendeu? Nós pagávamos a nossa unidade. Deram um grito de independência. De independência. Depois de muitas lutas, conseguimos alguma coisa, né? Mas muito ínfimo diante da realidade que a Lei 5.598 nos permitia, mas nos artigos da lei, o sistema Confiacrea dava com uma e tomava com a outra. Entendeu? Agora, o CREA está sentindo, não é? Na pele, como se diz, como é a atuação daqueles que só tinham obrigação de pagar e não recebeu nada do CREA. Perfeito. Professor, esse caso do edifício Holiday, por que ele chegou a esse estágio? Ele não houve conservação, não foi... nesses anos todos deixaram o prédio ficar abandonado? Eu acho que no princípio mesmo deve ter ocorrido uma falha na questão administrativa do condomínio, né? Porque eu me recordo que, na minha juventude, aquele prédio era habitado por famílias, né? Eu cheguei a conhecer uma família naquele edifício. A única vez que eu fui ali foi para visitar um amigo que morava lá com os pais, né, irmãos. Mas depois a coisa começou a definhando, né? Eu não sei se existe... A rachadura das paredes, exatamente, a parte elétrica toda escangalhada, né? Começou a haver, de repente, uma participação de outras pessoas ali naquele espaço, né? Em razão do submundo, né? De uma maneira geral. Ele foi, numa linguagem cifrada, ele foi sendo muito misturado. Exatamente. E aí as famílias começaram a abandonar, né? Passou a ser residido por pessoas que iam só usar o espaço por alguns momentos, né? E é uma linguagem que a gente não precisa estar utilizando agora, porque as pessoas entendem, né? Muita gente já entendeu, né? E muita gente tinha um apartamento, um kitnet ali só para programa. Isso, era isso aí, exatamente. E aí nisso começa a falhar a questão do condomínio, deixa de pagar condomínio, vai para a justiça, e os síndicos começaram a se sentir impotentes, né? Verdade. De fazer as cobranças. Foi deixando correr. Exato, foi deixando correr. E toda edificação, ela requer manutenção. A edificação é um ser vivo, né? Não comparando exatamente conosco, mas que precisa estar sendo observado, porque em algum momento ela precisa de alguma manutenção e se não existir, só tende a piorar. Presidente, para quem votou no senhor para presidente do Conselho, qual é a boa notícia que o senhor pode dar agora para a gente? Bom, nós estaremos numa condição bem melhor, né? Hoje, exatamente hoje, estamos discutindo uma condição melhor para o técnico de edificações. Por que eu estou me referindo ao técnico de edificações? Porque em 68, não me falha a memória, o técnico de edificações podia construir até 120 metros quadrados. Isso já se vão 51 anos. E aí, inclusive isso ofertado, porque na época o Conselho é quem atribuía as atividades do profissional. Quando toda a vida eu contestei que a atribuição de exercer a sua atividade, quem dá é a escola que ele formou, e não o Conselho, né? Mas como nós éramos o patinho feio do Conselho, né? Então eles é que davam para nós as atribuições. E, na ocasião, chegaram a dar para os técnicos de edificações a condição de construir até 120 metros quadrados e, logo depois, eles tiraram 40 e os técnicos passaram a só construir 80 metros quadrados. Daí começou a revolta e eu digo até que... Tinha que assinar a planta, né? Exatamente. Eu digo que, nesse momento, houve um divisor de águas, né? Então, fez com que os alunos fossem atrás, buscar o direito e começou a nascer instituições em defesa do técnico, professores começaram a se envolver e então começamos Aí eles então mudaram a lei, né? Reformularam a lei
lei, e nessa reforma da lei eles exigiam que nós estivéssemos participando, porque na anterior a gente poderia estar ou não, mas para estar tinha que pagar. E na segunda lei nós tínhamos a obrigação de pagar, mas não temos a condição de exercer os 120. E a gente anda pelos bairros, o senhor também deve ter visto isso, tem edificação de muito mais de 100 metros quadrados que estão correndo por conta da sorte. Não tem planta, não tem um técnico para verbalizar que obedece a critérios técnicos. E eu não sei qual é a segurança que tem essas edificações daqui a pouco tempo, né? A falha é muito grande do ponto de vista... Antigamente havia até interdição da obra. Interdição da obra. Não é? Eu me lembro disso. O papai uma vez estava construindo, teve um problema lá técnico, a obra foi interditada por 3 dias. Hoje está todo mundo construindo por aí, fazendo até construção de 3 andares. Isso. Hoje está uma coisa mesmo muito absurda. Então a gente vê a falha aí. Está, como se diz, alavantou. Alavantou. Nós vemos aí a falha realmente da fiscalização do sistema com a FEACREA, né? Eu, em conversa com o presidente anterior, a Evandro, eu lembrava para ele de uma edificação ali perto da exposição de animais, no Cordeiro, que você via o desencontro das colunas. A gente via que uma coluna estava numa condição, a outra já vinha nessa aqui. O senhor falou em Cordeiro, eu vejo isso ali perto, na rua Gomes Taboada, na Rua da Lama. Isso. A gente vê mesmo o desencontro das colunas e dos apoios. Exato. Não é? Exatamente. Então isso é um problema, né? No futuro aquilo pode vir a cair e depois que morrer as pessoas é que vão tomar as providências, né? Aumentar a fiscalização. E nós temos essa preocupação hoje de estarmos acompanhando, né? E por que é que isso acontece com mais frequência? Porque os custos de quem vai construir uma obra para o sistema com a FEACREA é muito caro. Mas para o nosso conselho vai ser mais em conta. Vai ser mais em conta. Você vai poder pagar um valor bem menor e poder ter a sua construção concluída, né? Doutor Gessé Lira, presidente, fale, encerrando agora, qual é a mensagem final. Que foi um prazer tê-lo aqui, trazê-lo aqui e passar esses esclarecimentos. Quero agradecer, Samir, esse espaço que você está me dando já depois de algum tempo, né? Você o terá quando precisar. Depois de algum tempo que nós estivemos juntos, nesse momento está sendo muito importante essa entrevista que você está fazendo conosco, para que a gente possa passar para a sociedade, principalmente os técnicos industriais, né? A sociedade como um todo, né? A sociedade como um todo, por quê? Porque ela vai ter um serviço numa condição melhor economicamente, né? E o Brasil todo, para não falar no mundo, está tomando conhecimento que em Pernambuco esse conselho está em plena efervescência, cuidando de uma lacuna, preenchendo uma lacuna que estava aberta. Perfeito, perfeito. Geraremos emprego com isso, né? As condições de serviço prestado seria, a pessoa vai conseguir num valor bem menor. Entendeu? Além da geração de emprego, nós vamos estar acompanhando as atividades, nós queremos servir a sociedade. E uma queixa que eu tenho também do Conselho é que o Conselho, embora seja um órgão fiscalizador do profissional, a ela registrado, né, ou a ele registrado, não se prende só ao fato de fiscalizar o profissional, mas também de prestar um serviço para a sociedade. Porque aquele profissional registrado, ele também é um componente da sociedade. Faz parte da responsabilidade. Perfeitamente. Então, como conselho, você fiscaliza aquele profissional, mas ao mesmo tempo atende a ele, porque ele mora numa rua que precisa de um tratamento. Isso. E o conselho pode encontrar mais oportunidade de falar com o prefeito e atender aquele profissional que em um momento é profissional, mas em outro é um cidadão da sociedade que precisa também do nosso apoio. Aos técnicos em edificação, a palavra do presidente Gessé Lira. E breve eu trarei aqui para ele anunciar outras providências que serão tomadas na sua administração. Muito obrigado a Gessé, obrigado a você, que todo dia às 7 horas nós mudamos o programa e você acompanha. Basta você plugar o canal do YouTube Café com Samir. Quando você digitar Café com Samir, eu vou aparecer com um programa novo todo dia às 7 horas da manhã para o mundo todo. Muito obrigado, uma ternura para você e Deus abençoe você.